Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Por que não dizer pela sua qualidade de vida? E nós estamos aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela rede Fox World. E também nos nossas mídias sociais, YouTube, Instagram e Facebook. @hajacerto. Se você não faz parte, vem fazer parte com a gente. Gente, eu estou aqui com um grande amigo que... Seja bem-vindo, Edmilson, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado aí, obrigado a você, o pessoal da sua audiência, que Deus abençoe cada um de vocês. Nessa estrutura de viver a dois, a gente vai caminhando um dia após o outro, sempre aprendendo um pouquinho mais. É um mundo novo para mim que é fantástico. É isso aí. Gente, e o Edmilson, ele escreveu um livro, 25 anos de guerra no casamento. Olha que tema, olha que título diferente, né? Porque você tem várias interpretações. E eu, propositalmente, eu falei, Edmilson, eu não quero conhecer o seu livro antes, não, porque eu já tive referências, né? Mas eu quero falar, porque quando você traz 25 anos de guerra no casamento, subentende-se que você tem um casamento que tem só guerra, né? Então, assim, Edmilson, eu sei que o casamento, a gente tem falado disso no programa, gente, casamento é uma coisa interessante, que é o seguinte, primeiro é o seguinte, pega uma pessoa aqui, com uma criação, com uma forma de vida, não sei o que tal, e aí, pega outra pessoa, que tem outro tipo de vida, criação, não sei o que tal, e coloca para viver junto. Não satisfeito, pega as famílias e põe para viver junto também. E aí aquilo lá vai dar estresse, vai dar algum turbilhão, né? E eu brinco o seguinte, se casamento não fosse para dar isso, não precisava de testemunha, né? Com certeza. Então ele já é um preparado para isso. Mas Edmilson, o que te levou a escrever esse livro? A ideia do livro, ela nasceu para dar um presente para minha esposa, para minha companheira que me acompanha na jornada da vida há 25 anos, a Luciane. Você entendeu? E a gente já teve muitas desavenças no casamento, mas desavenças benéficas, porque quando a gente fala 25 anos de guerra, as pessoas pensam em briga. Mas não é briga, é guerra de sentimentos e emoções que um casal constrói na estrada da vida, na caminhada a dois, todos os dias. E eles podem ser tanto positivos como podem ser negativos. A gente tem que pesar na balança para que os positivos sejam mais do que os negativos. Fortalecer mais isso, fortalecer, né? Com certeza. E é interessante que é o seguinte, olha isso que você está falando, tanto que é importante, essa analogia. Quando você põe 25 anos de guerra, por que a gente analisa que a guerra é do homem com a mulher? Né? Pode ser guerra pela vida, os dois juntos, os dois fazem parte do mesmo time. Né? Então, assim, é importante, mas, gente, o que eu falo muito é o seguinte, cuidado com o que você está escutando e com o que você está imaginando, que isso faz você quem você é. Com certeza. Um grande problema, às vezes, da vida a dois é a falta de confronto. Porque na discussão de qualquer problema que um casal tem, se parte mais para o afronto do que para o confronto. Porque quando você está confrontando um problema, é uma situação, ela é benéfica, ela amadurece os dois, certo? Agora, o que é prejudicial e atrapalha o relacionamento é o afronto. Quando a pessoa passa a julgar o caráter do outro, começa a querer diminuir o outro, aí sim, aí a conversa fica diferente. Parte para discussão. Agora, confrontar problema, a gente precisa ter os problemas todos os dias, precisa confrontar, porque a vida, ela não é como se diz, um desenho pronto. Um mar de flores, né? Um mar de flores. Ela tem seus percalços, ela tem seus aprendizados, e a gente não sabe o dia de amanhã. Porque existe 3 mundos que a gente briga internamente dentro da gente. Que é o mundo ideal, o mundo real e o mundo desconhecido. Eles estão constantemente brigando dentro de cada um de nós. O mundo ideal é o que a gente imagina, o que a gente gostaria que fosse. O mundo real nem sempre é igual o que a gente idealiza. Porém, quando a gente consegue equilibrar esses 3 mundos, a vida fica mais leve, a vida fica muito mais tranquila.
A ideia dos 25 anos de guerra no casamento foi justamente para mim poder presentear minha esposa devido aos 25 anos. Eu fiquei pensando o que eu poderia dar a ela que realmente fizesse a diferença. Eu pensei em dar um carro novo, mas carro novo só iria trocar de ano. Não seria uma coisa assim para representar 25 anos. Isso aqui foi uma verdade maravilhosa. Né? Aí, agora, pensei também em fazer uma viagem, tá? Uma viagem que seria a 3, porque eu tenho, graças a Deus, eu sinto as 4 emoções de um pai ao mesmo tempo, porque se você falar para mim que tem uma filha casada, eu tenho uma de 26. Se você falar que tem um filho adolescente, eu tenho um saindo da adolescência com 20. Tem tudo comparativo, né? Isso. E se você falar que tem uma filha criança, eu tenho uma de 7. Se falar que tem um bebê, eu tenho um de 3. Não, então você está em todas as faixas etárias. Os sentimentos e emoções que um filho oferece para os pais, eu sinto os 4 às vezes ao mesmo tempo. No final de semana lá em casa, às vezes eu estou conversando sério com a de 26, chamando a atenção do de 20, abraçando a de 7 e beijando o de 3. Cada um tem uma situação. Exatamente. Cada um é um mundo diferente. Cada filho é completamente diferente um do outro. E talvez um dos erros que nós, como pais, erramos em querer criar cada filho de maneira tudo igual. Não, filho não é igual. Cada um tem sua essência, cada um nasceu para determinada situação na vida. E o papel do pai, da mãe, é orientá-lo. A ideia do livro 25 anos de guerra no casamento é justamente chamar a atenção das pessoas para uma reflexão sobre família. Legal. Porque família ela vai se deteriorando ao longo do tempo. Que ela vai sendo sabatinada, né? E uma coisa interessante que você está falando sobre filhos, a gente teve um programa aqui com o pastor Dário Brunet. Quem tá o card aparecendo para vocês aí, quem não viu, vale a pena ver. E ele tem uma concepção, ele tem um filho famoso, né? Que é o Daniel Brunet, o Thiago Brunet, o Marcos Brunet. Inclusive então, eu sigo muito o Thiago Brunet. Né? Então o pessoal com uma inteligência e tal, e tudo fruto dele como pai. Né? Eu falei disso dele no programa. E é importante isso aí porque a gente analisa como que os pais fazem. E você falou um negócio interessante, é o seguinte, o erro é criar os filhos da mesma forma, que são pessoas diferentes. Se você pega 2 gêmeos idênticos, são caráter diferentes, são personalidades diferentes, né? Mas, meu amigo, eu queria que você voltar naquela parte de confronto e afronto, né? Não, tranquilo. Principalmente porque é o seguinte, a mulher, agora vamos arranjar confusão com a nossa audiência, né? A mulher tem memória de elefante. Né? Então, assim, na hora que ela começa a fazer uma discussão com você, ela vai lá 5 anos atrás, mas você fez isso, você, né? Então, assim, gente, eu brinco isso, porque isso aí faz parte, tá? Faz parte do crescimento. Eu acho que aquela ideia dos opostos se atraem, não, os opostos se complementam, né? Então, assim, por isso que existe o homem e a mulher com caracteres diferentes, né? Não entrando em gênero, nada disso, mas existe o papel, vamos falar assim, né? E essa complementação faz muito isso. E quando você pega 25 anos de casamento, gente, não é 25 dias. Com certeza. Com 4 filhos, né? Então tem toda uma história. E eu vi aqui que tem uma foto de um caminhão, né? E o que é esse caminhão aqui nessa foto? Isso é uma das fases da vida. Aí, gente, como eu sou caminhoneiro de profissão, praticamente eu tive que aprender ao longo da jornada, que daqui a 1 ano eu vou fazer 25 anos também de experiência profissional. Legal. E eu tive que aprender a lidar com o meu casamento à distância, o que não é fácil. O que não é só caminhoneiro, tem uma série de profissões aí, de viajantes, que precisa lidar com isso. Não é tarefa fácil você educar um filho à distância, não é tarefa fácil você amar uma pessoa à distância. É meio complicado. Porém, tem pessoas que estão próximo dos filhos, próximo da esposa e ao mesmo tempo a quilômetro de distância da cabeça dos mesmos. Você falou um negócio que é muito, muito prudente, porque as pessoas hoje estão sentadas um do lado do outro, eu estou no celular, você está no outro, eu te mando a mensagem, olha isso que legal.
Entendeu? Então, assim, tá muito isso. Então, perdeu esse... a gente tem falado isso muito aqui nos programas, a gente falou isso com a Karen também. As pessoas perderam essa conectividade. A conectividade. Né? Eu sou da época que, quando diz o outro, nem telefone a gente tinha direito. Ela comentou também a questão das fichinhas. Eu peguei um hábito de ligar para minha esposa a cada 3 dias. Tanto, até hoje eu uso isso, eu não saio disso porque não tem coração que aguente estar a 3.000 quilômetros de distância, uma filha de 3 anos, um filhinho de 3 anos, ou uma filha de 7, ficar ali te chamando. Nossa Senhora. Certo? Ô pai, que dia que você chega? Você ainda está indo ainda. Então, quer dizer, o caminhoneiro lida muito com isso. O caminhoneiro não, desculpa, que não é só o caminhoneiro, é os viajantes. Porque tem várias profissões que dependem de circular mais distante para poder concluir o seu processo. E aquele itinerário, né? A pessoa não tem como... Tem bate-volta que não eu vou fazer um bate-volta que dura 3 dias. Com certeza. Né? Eu sempre brinco que às vezes eu gostaria muito de ter mais frequência perto da minha família. Nem que seja para brigar, para discutir, para confrontar problemas, certo? Porque viajante a gente acaba passando quase que 60% do tempo da gente fora. Agora, você imagina, alguns podem pensar, principalmente da forma que, não, o casamento dele durou 25 anos porque ele vivia fora, sabe? Você não imagina o quanto que tem que ser um esforço dobrado para você poder manter um relacionamento saudável ao longo do tempo. E para ele ser saudável, você não tem um mar de flores, você tem que aprender a lidar com as guerras sentimentais. Às vezes uma palavra, uma imagem pode poder provocar uma reação no outro em que gera o ciúme. Sim. Por exemplo, tem pessoas que têm um ciúme excessivo, você entendeu? E a própria convivência, a pessoa de repente está convivendo com alguém que conta uma história, você acaba somatizando aquilo, né, no seu relacionamento. Você começa, será que eu estou protegido disso? Né? Você falou da memória de elefante, e a Luciana, minha esposa, está em casa, ela vai assistir, vai identificar muito com isso, porque ela tem essa ideia, ela, cuidado que eu tenho memória de elefante, e eu sempre falo para ela, a memória de elefante não vai te trazer benefício nenhum, para que você construa um futuro melhor. Perfeito? A memória de elefante, ela vai te levar para depressão, porque o passado já passou, não tem como a gente usar ele mais do que para contar a história da gente ou para aprender com os erros. Sim. Porque casar é fácil. Difícil é aprender os dois e se divertir com os próprios erros na jornada. Isso é meio complicado. Você falou um negócio que o casamento é a mesma coisa do emagrecimento, gente. Emagrecer, tem gente que fala assim, não, é difícil demais. Não, emagrecer é fácil. Emagrecer é o seguinte, o dia que a vontade de comer for menor que a vontade de emagrecer, você emagrece. Com certeza. Agora, manter-se magro, aí é uma cultura, um hábito. Né? Você transformar a sua alimentação, você transformar fazer uma atividade física, enfim, é você se cuidar realmente. Só que o cuidado no emagrecimento, por exemplo, para você se manter-se num peso ideal, é o diário, é constante, é todo dia, é o que você come no café da manhã, é o que você come no almoço, é como você come, tudo isso. E no casamento, essa analogia é muito isso, gente. O casamento não adianta, por exemplo, não adianta ele viajar, tá 1000 maravilhas, e aí ele volta, chega de viagem com um buquê de flor para a esposa. Mas ali, na hora que ela julgou o primeiro problema, o menino tá assim, você fala assim, não quero problema agora não. Não conversa aqui não que eu tô cansado, não sei o que e tal. Se você não interagir naquilo, aí a pessoa começa a virar e falar o seguinte, não, tadinho, ele tá cansado, chegou de viagem, né, deixa eu respeitar isso aqui. Mas a pessoa começa a se afastar. Né? Então, isso é importante, essa sintonia, essa sinergia de você estar contribuindo. Porque tem gente que quer a parceria cachorro e poste. Onde o poste está parado, o cachorro vai lá e faz o pipizinho dele e está tudo bem. Essa parceria não funciona, gente. A parceria ela tem que ser o seguinte, eu dou, tem momento que eu vou doar mais que eu vou receber. Com certeza. Tem momento que eu vou receber mais, aí eu tenho que ter a gratidão daquilo, eu tenho que valorizar aquilo. É o tal do positivo que você falou, valorizar o que eu quero que aumente. Com certeza. E as pessoas têm mania de reclamar. Minha esposa não está fazendo, eu vou reclamar com ela, quer dizer, reclamar é clamar por mais. Né? A gente falou isso com Poliana Guiar.
Então, é justamente isso, é esse entrelaço, né? E como é que você vivenciando isso à distância? Né? Por mais que você estava presente, mas você estava distante também ao mesmo tempo. Com certeza. Você tinha essa constância de estar longe, estar perto, estar longe, estar perto. Vai muito aquele momento de qualidade, não de quantidade, é isso? Com certeza, com certeza. Eu, na cabeça dos meus filhos e da minha esposa, eu quero estar na cabeça deles, nem que seja para eles com raiva de mim. Porque eles estão constantemente lembrando de quem é o pai. Legal. Que o pai pode ser chato, que o pai pode ser legal, que o pai é um cara maravilhoso, mas o pai não pode sair da cabeça dos filhos. Assim como a mulher também tem que ter o marido como homem. Exato. Certo? Um homem chato, enjoado, mas ele está na cabeça da mulher. Porque hoje tem um problema gigantesco com a maioria dos casais, que o mundo lá fora vai oferecer muitas ofertas, tanto para o homem como para a mulher. E hoje entra dentro da casa da gente com muita facilidade, através do celular. Você entendeu? Sim. Às vezes, o personagem de um celular, às vezes, está mais dentro da cabeça do seu esposo, do seu marido, da outra pessoa, da mulher ou do homem, mais do que o companheiro. Você entendeu? Quantos companheiros, às vezes, na estrada aí, a gente vê, às vezes, a pessoa precisa de uma válvula de escape, seja ele homem, seja ela mulher. A bebida, por exemplo, é uma válvula de escape. Sim. Porque beber socialmente é você tomar meia dose, a vida inteira a mesma dose, né? Eu falo isso. A partir do momento que você começou com meia dose, já passou de meia... Isso você está falando até uma válvula de interessante. escape. Se a gente pegar aqui a lei de trânsito, que você não pode hoje consumir nada, porque está provado que dependendo do organismo, aquele mínimo vai fazer uma modificação. Perfeitamente. Né? Então é o seguinte, eu trago essa analogia muito para o conceito da vida. Enquanto eu deixo você tomar conta da minha vida, o meu sucesso depende de você. Agora, a partir do momento que eu arregaço as mangas e eu tomo conta da minha vida, e aí eu posso não ter o sucesso que eu quero, mas eu tenho domínio de como brigar por ele, de como correr com aquilo. E a partir do momento que você, na válvula de escape, por exemplo, que você vai para a bebida, você acaba virando refém daquilo, e ao mesmo tempo também, você acaba perdendo o seu autocontrole. Com certeza. Né? Com certeza. E aí você começa a ter... E um problema chama o outro. Sempre vai se multiplicando. Por isso que é guerra. Guerra de sentimentos e emoções. Que a gente constrói. Então você não está na vida ruim porque você quer. Você está na vida ruim porque você construiu. Se o seu casamento está ruim é porque você construiu. Independente dele ser do jeito que você gosta ou não. Assumir essa autorresponsabilidade ajuda a gente a tomar decisões mais pacificadoras, decisões mais assertivas, você entendeu? No relacionamento homem e mulher, porque um casamento, ele não é só o relacionamento homem e mulher, existe 12 áreas em volta que a gente precisa equilibrar elas. E a gente é sempre mais forte de um lado, fraco do outro, e isso vai construindo sentimentos e emoções na vida da pessoa. Entendeu? E uma coisa interessante que eu brinco, eu sempre faço uma analogia que para os caminhoneiros eles entendem com muita intensidade. O casamento, quando ele começa, ele é um caminhãozinho 3/4 de sentimentos e emoções, certo? É tudo novo, é tudo aprendizado, certo? E com a carga plena, né? Cheio de coisa, né? Não, ele entra vazio. Quando você entra no casamento, você chega vazio de sentimentos e emoções. Entendi. Você vai carregando... Você vai carregando ao longo da sua jornada. Quando passa aí 2 anos, por exemplo, de casado, 2, 3, 5 anos de casado, você já precisa trocar esse caminhãozinho, porque o 3/4 já está lotado, ele já não tem. E a maioria dos casais não tem uma válvula de escape para descarregar esses caminhãozinhos de emoções. Certo? Aí o que a gente faz no habitual? A gente troca esse caminhãozinho quando o negócio está bom, a gente troca com um caminhãozinho maior. Certo? Vai passar de maior capacidade, volumetria maior. Aí ele passa de um topo para um caminhão truque. De um truque com que 10 anos de casado, por exemplo, ele já precisa de uma carretinha simples
Perfeito? Passou dos 10 anos de casado ali, próximo dos 15 anos, já precisa de uma carreta trucada, com 18 anos para 20 já é um bitrem, que tem capacidade para 37 toneladas e 7 eixos para ser arrastado. Perfeito? Quando você chega nos seus 25, 30, 35 anos de casado, você já está com um veículo 9 eixos, um rodotrem carregado ali de sentimentos e emoções. Por que um 9 eixo quando você tem 30 anos de casados, 25 anos de casados? Porque você já não tem briga com a parceira pelos sentimentos só do casal. Você briga por causa dos filhos, das posses, dos trabalhos, dos negócios. Tudo isso gera sentimentos e emoção no casal. Que aí gera a guerra que você fala. Que gera as guerras sentimentais. Agora, você sabe uma coisa interessante, pegando essa analogia? Tem gente aqui que está olhando assim, pô, já peguei meu bitrem de 2 anos. Mas a analogia é o seguinte, tem, por exemplo, tem... Só um pouquinho, você falou do bitrem de 2 anos. Olha, tem casais que vai demorar 25 anos para vivenciar isso. E tem casais que podem vivenciar esse bitrem, esse 9 eixo em 2 anos. Intenso, vai depender da intensidade. Aí troca o bitrem pro rodotrem, vai pro linha de eixo, que chama, que é aquelas cargas super pesadonas que precisa. Daqui a pouco tá colocando um trem de ferro para carregar um monte de Exatamente. Ou a pessoa vai acabar, o que é perigoso, né, não descarregar esses sentimentos e emoções. É muito perigoso, por quê? Porque você vai só aumentando a capacidade. Se você vai só aumentando a capacidade, não confrontar os problemas na jornada da caminhada a 2, você vai precisar sempre estar aumentando. E aumentando é perigoso, porque uma hora você não vai dar conta. Edmilson, continuando essa analogia do caminhão, vamos pensar nisso aí que você falou. Eu estou acumulando o meu relacionamento, não estou descarregando nada, né? O que acontece com um caminhão pesado? Ele fica lento. Quanto mais pesado, mais lento ele vai ficando. E o que acontece com um caminhão pesado? Ele fica difícil de parar depois que ele embala. Cara, quando você vai descer uma serra, a gente brinca que descer a serra no casamento é quando a coisa está desandando. Perfeito? E se você está com 9 eixos, você tem que ter muito mais cuidado. Agora, aí vem uma dúvida. Porque uma palavra gera sentimento de quase uma vida, por causa da memória de elefante. Entendi. Mas aí vem uma dúvida. Sim. O que é aconselhável? Eu montei o meu 3/4zinho, que eu estou sempre renovando aquilo, para mim não está tendo necessidade de ter uma carga grande, entendeu? Porque eu estou ressignificando aquilo, eu estou corrigindo, e é lógico, eu tenho uma carga ali de coisas boas que eu quero guardar. Com certeza. Né? Então, assim, tomara que o 3/4 não caiba tudo que eu guardei de coisa boa, e aí sim eu vou... aí que entra a importância do casal confrontar. Mas confrontar o problema e não afrontar o caráter do outro, que é uma vírgula muito tênue. A gente, por o teor da emoção ali na hora, porque eu te controlar você quando você está nervoso é uma coisa. Agora, eu me autocontrolar quando eu estou nervoso, a conversa é diferente. Eu vi um negócio que eu achei demais, é o seguinte, você mandar o outro calar a boca é fácil, eu quero ver você mandar você calar a boca. Na hora, principalmente no momento de tensão. Exato. Então, ao carregar esses caminhãozinhos de coisas boas, você também vai ter que aumentar o seu caminhão. Aumentar o negócio do casamento, você vai ter que aumentar. É fato. E é importante aumentar. Porém, a gente tem que ter a responsabilidade de não carregar na memória de elefante. Eu tenho uma frase que eu disse para minha esposa, que até hoje eu pago caro por isso. E já deve ter uns 10 a 15 anos, porque toda vez que o casamento fica tenso, ela lembra por causa da memória de elefante, que é porta da casa, serventia da rua. Ixi. Eu falei num momento no calor da emoção. Por quê? Por que a gente tem que tomar muito cuidado? Tem um capítulo do livro que ele chama A Comunicação a 2. Tá? 80% dos problemas de qualquer um de nós no relacionamento é comunicação. Sim, sim. Naquele momento que eu falei, porta da casa é serventia da rua, eu não falei para ela ir para a rua. Certo? Eu falei que se ela não tivesse satisfeita com a vida que a gente tinha construído, que ela estava livre para seguir a vida dela. Ela não é presa a mim.
Eu não quero prender ela do meu lado, na minha vida. Até porque eu tenho essa consciência que o que me trouxe até aqui nesses 25 anos não vai me levar até chegar nos 50. Isso aí. Eu vou ter que reaprender várias coisas na jornada, na caminhada da vida. E ela também tem que aprender isso. Ela também tem. E o que leva a gente, a maioria das vezes, a acabar o relacionamento? Porque a gente quer tratar a pessoa no mundo ideal, que a gente gostaria, o mundo real é diferente e a gente não se prepara para encarar o mundo desconhecido. Porque o outro é sempre desconhecido. Você hoje não é o mesmo Aldri de 10 anos atrás. Até de 5, se bobear, né? O Aldri até de ontem eu já sou diferente. Exatamente. Né? O Aldri daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 10 anos para frente, é um mundo desconhecido até para você. Sim. Você entendeu? Porque a gente não sabe como que vai suceder o futuro. A gente pode ter, assim, uma leve imaginação do que a gente quer ser, do que a gente deseja ser. A gente só pode imaginar e se programar para viver o que a gente deseja. E tem hora que a gente arruma um problema danado. Nossa Senhora. Eu inventei moda de dar ela um presente diferente, que foi o livro, e agora eu tô tendo um problemão. Qual o próximo livro? Hã? Qual o próximo livro? Não, o problemão agora é explicar para esse povo sobre casamento. Olha! Por quê? Porque é um mundo completamente diferente do meu. Eu não fiz um livro, eu não escrevi um livro com a ideia de se tornar um escritor, de se tornar um autor de um livro. Você fez com a ideia de dar presente para sua esposa. Foi a única intenção de dar um presente para ela diferente. Legal. Você entendeu? Aí nessa brincadeira, como eu tenho uma coisa comigo, que tudo que eu começo eu gosto de terminar. Legal. Certo? É de iniciar o vídeo acabativo. Exatamente. Enquanto eu não termino, eu não sossego. Se eu colocar uma coisa na cabeça, cara, eu pago o preço. E muitas das vezes eu pago o preço até mais alto do que o que valia. Entendi. Você entendeu? Mas eu faço questão. Por que eu faço isso? Não por causa da minha esposa, não por causa dos meus filhos, mas por causa de mim mesmo. Certo? Porque para mim amar a minha esposa, eu primeiro preciso me amar. Olha, isso é bacana, certo? Gente. Anota isso aí. Se eu perguntar para você hoje, por exemplo, só para você entender esse negócio com mais intensidade, se eu te perguntar para você qual que é a pessoa mais importante da sua vida no aqui, agora, hoje? Eu falo eu. Você não é você. Olha que doideira. Perfeito? Segundo mandamento da lei de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Perfeito? A pessoa mais importante da tua vida aqui e agora sou eu que estou do seu lado. Por que isso? Porque a partir do momento que se eu tiver um piripaque aqui, ou você tiver um piripaque aí na saúde e tal, tudo, nem que seja coisa, o primeiro a te confortar vai ser. Depois nós vamos ver quem é o Aldo, de onde veio, por que veio. Mas deixa eu contestar um pouquinho disso. Sim, eu gosto do confronto, é muito legal. Porque é o seguinte, eu tenho falado isso. Tem gente que fala assim, não, mas vocês estão errados, primeiro tem que ser Deus. Não, Deus não é pessoa. Deus é um espírito. Deus é a entidade superior e pronto. Então ele é o mais importante. Sem ele nada existiria. Mas quando eu falo que eu sou a pessoa mais importante, por quê? Se você tiver um piripaque aqui e eu não estiver atento a isso, você morre do meu lado. Sim. Então por isso que eu tenho que cuidar de mim, para mim não ser carga. E aí eu ser uma pessoa que ajude. Que vai ajudar. É grande importância desse assunto, da gente prestar atenção nisso, porque quando você começa a se questionar, às vezes as pessoas estão num mundo tão automático que elas não param para refletir sobre si mesmas. Demais. Perfeito? E é a própria vida que nos conduz a isso. Não é que a pessoa é desleixada com ela ou não. É porque a própria situação da vida vai nos levando para isso. Agora, quando você começa a se auto-questionar, você começa a entender que você é a imagem e semelhança do Criador. E por você ser a imagem e semelhança do Criador, você começa a se auto-perceber quem você realmente é. E dá um certo frio na barriga, porque a gente começa a analisar, a gente fala, caramba, eu tenho que aprender muita coisa, certo? Você imagina eu falando de 25 anos de casamento, eu ainda sou uma criança em vista de um de 50, que meu pai vai fazer 50 anos esse ano. Sim. De casados. Legal. Eu fui no velório de uma tia minha, que ela tinha 68 de casado. Nossa Senhora, é uma história, uma vida construída, né? Então, quer dizer, todos esses
Você imagina quantas toneladas de sentimentos e emoções são produzidos nessa caminhada? Você entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado para não criar muitos negativos e bastantes positivos. Isso. Que aí a gente amadurece. Descarrega o negativo e mantém o positivo. Mantém o positivo. Meu amigo, olha só, quando o papo é bom, lembra? Eu te falei, o tempo voa, a gente está chegando no final do programa. Eu queria, Edmilson, que você deixasse aí as suas mídias sociais, se o pessoal quiser encontrar. Quem quiser comprar seu livro para ver, aí ó, gente, olha o livro, gente. Tudo no momento está começando, tá? Por enquanto está sendo pelo WhatsApp 971495440. Tá aparecendo aí. Ou no Instagram, Edmilson Custódio com 2 O. Tá ok? Vocês podem procurar por lá que a gente dá um jeitinho de chegar até vocês. E a gente tá fechando parceria para poder colocar na internet. Porque a minha intenção no começo não era para vender. Era um presente, né? Era dar um presente mas diferente. você pode ajudar as pessoas, por que Mas não? na caminhada de construção do livro, eu aprendi que a minha história pode ajudar outras pessoas a refletir a sua e tirar proveito de algumas lições. Tanto é que dos erros que eu cometi, você só vai cometer esse erro se você quiser. Porque lendo um livro a gente pega muitas mensagens do qual a gente não gostaria de viver ou que a gente gostaria de viver. E aí, apesar a balança do que é bom do que é ruim, você junta o que é bom e aplica, e tira o que é ruim E descarta. e descarta. É isso aí. Perfeito? Meu querido, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Gente, vai lá, o livro, próxima leitura minha já é ele, tá? Vou ler e depois eu falo com vocês, sempre eu dou spoiler aqui mesmo. E a gente está chegando ao final de mais um programa. Eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox. E também todo mundo que nos segue pelas nossas mídias sociais. Se você não faz parte, vem logo, @hajacerto. Clica lá, se inscreve, marca o sininho para sempre receber o programa para vocês aí. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui e a gente se encontra num próximo programa ou pela internet. Um grande abraço, tchau. Thank you.